Bem-vindos à nossa primeira aula do curso Iniciando no Ministério Infantil. Eu sou a pastora e pedagoga Rosana Cardoso e estou aqui para te ajudar nessa grande missão maravilhosa. Mas para início eu quero que você saiba o seguinte: você sabe por que você está no Ministério Infantil? Você já compreendeu o seu chamado? Também lhe pergunto, por que evangelizar crianças? Talvez você ainda não respondeu essas perguntas para si mesmo. Então você precisa responder, porque a partir do momento que você recebeu o convite, ele foi um chamado de Deus para a sua vida, independente de como foi esse convite. Então o que nós vamos fazer? Nós precisamos compreender a amplitude da responsabilidade desse ministério, que é tão maravilhoso, tá bom? Então, o que nós vamos fazer? Inicialmente, eu tenho aqui para vocês um curso que vai te dar 10 passos de como iniciar esse ministério. Então, vamos iniciar? Primeiramente, eu quero dizer para vocês que ministério infantil não é brincadeira. Então, se você está pensando, poxa, agora eu sou a nova tia da escolinha, tia da salinha, então eu vou ver o que eu vou começar a brincar com eles. Preciso começar a procurar um monte de brincadeiras. Não é isso. Nós não estamos para entreter crianças. Nós estamos para evangelizar e discipular crianças. Essa é a nossa missão. Então, você já vai começar a desconstruir isso na sua própria igreja. Você não é babá de crianças, você é ministro da palavra de Deus para as crianças, tá bom? Então vamos começar os nossos passos? Comecei agora o ministério infantil. O que eu tenho que fazer? Eu estou perdida, pastora, eu estou perdida, tia. Vamos lá. Primeiramente, tudo que se faz na casa do Senhor, nós precisamos começar com oração. Porque se você não começar com oração, você não pedir orientação de Deus, você vai ser um fracasso. Porque tudo que nós fazemos na obra do Senhor, nós precisamos estar conectados com Ele, para saber a verdadeira vontade dEle. Então, primeira coisa, pedir orientação de Deus. Então, Senhor, recebi essa missão. E agora? Qual é o seu propósito para essas crianças? Me diga, fale comigo, leia a palavra para que o Senhor possa falar com você. Consagre a sua vida para levar esse ministério com responsabilidade, porque, como eu lhe falei, a amplitude dessa responsabilidade é muito grande. Então, ore para Deus. Qual é o projeto que o Senhor quer que você trabalhe nessa igreja? Então, peça para Ele, ore, ore, ore. Muito bem, já aprendemos o primeiro passo. Orar, falar com Deus, pedir orientação de Deus, porque senão nada vai dar certo. E agora, por onde começar? Segundo passo, espaço físico. Você precisa conhecer o local onde você vai trabalhar com essas crianças. Em que condição esse local está? É adequado para crianças? É um espaço que está bem colorido, que está chamando a atenção dessa criança? Se não, de repente, irmã, mas a minha igreja é tão pequenina, eu não tenho um local. Às vezes você não tem nenhuma salinha, tem que ser na própria igreja, lá no fundo dos bancos, lá no final da igrejinha. Então, você vai conseguir conquistar um espaço para que a gente possa trabalhar com essas crianças. Então, você conhecendo esse espaço, você vai descobrir como é que está a condição da pintura, como é que está a condição dos assentos para as crianças, a ventilação, a iluminação, a limpeza do local. Tudo isso você precisa aprender e verificar. Após esse conhecimento do espaço físico, você tem que descobrir quantas salas eu tenho para trabalhar com minhas crianças. Existe a possibilidade de fazer uma sala para cada faixa etária ou existe somente uma sala para fazer reuniões mistas? Nós temos que saber também. Após isso, você precisa mapear o número de crianças. Quantas crianças você tem na sua igreja? Hoje, você tem 10, 20,
30, o local que você tem, o espaço físico, pode acomodar essas crianças com tranquilidade? Se não, nós precisamos providenciar uma melhora aí, não é isso? Por menor que seja a sua condição, mas você iniciando, fazendo uma alteração que seja pequena, nem que seja um cal, que você pinte a sua salinha, já vai trazer uma nova visão para as crianças. Você pode colar umas florzinhas, você pode colocar uns cartazes, tudo que você puder fazer de colorido chama a atenção da criança, porque a criança ela é muito atraída pelo visual. Depois você organiza, decora, e aí então você vai programar os cursos com antecedência, porque quando chegar na hora do culto, você precisa estar com esse local pronto e arrumado para as suas crianças, não é ok? E essa organização da sala, ela é fruto da organização pessoal do professor, ou seja, se o local está sujo, mal iluminado, não está pintado, a criança que vai chegar, ela vai olhar e vai dizer: que coisa estranha, acho que eu não quero ficar aqui não, eu quero a minha mãe, né? Então, agora, se você tem outra visão do local, a criança chega e olha aquilo muito lindo, deve ser muito divertido ficar aqui. Ainda que ela tenha esse pensamento de diversão, mas ela vai querer ficar lá. E aí é o momento, é a estratégia para você conquistar o coração dessa criança, para falar do amor de Deus. Não se esquecendo que depois que você colorir, que você arrumar, organizar, a manutenção desse espaço tem que ser constante, tá bom? Não pode, de repente, hoje pinta, daqui a um ano que vai se lembrar de limpar, de pintar novamente ou de limpar. Esse local precisa ser muito bem higienizado, principalmente em tempo de pandemia, ok? Por mais simples que ele seja, nós podemos fazer uma grande diferença para nossas crianças, ok? Lembrando que eu aconselho que você leia o livro de Neemias. O livro de Neemias é algo muito interessante, que ele vai iniciar uma grande obra, assim como você está iniciando. E se você começar a se fundamentar através da história de Neemias, você vai perceber grandes aprendizados. Neemias, quando viu a condição que estava a cidade de Jerusalém, que ele soube, então ele começou a orar. Lembra que nós falamos? Começou a orar e pedir a Deus que ele queria fazer algo para ajudar. A partir do momento que ele começou a orar, o próprio rei viu a sensibilidade dele, que ele estava triste e ficou incomodado em saber o porquê que ele estava triste. Lembrando que ele era apenas o copeiro do rei, mas o Senhor fez com que o rei notasse o semblante de Neemias. Então ele perguntou: por que você está triste? Está acontecendo alguma coisa? Então Neemias expõe a sua condição, a sua necessidade, e o rei, usado por Deus, abençoa Neemias para que ele vá até a cidade de Jerusalém para reconstruir a cidade. Só que chegando lá, o que ele fez primeiro? Ele não chega lá dando ordem: olha, vamos começar a fazer isso, tira fulano, tira ciclano. Não, ele começou falando assim, ó. De noite ele foi, pegou um animal, né, de transporte e começou a observar a cidade, para ver em que condições ela estava. Então, semelhante ao que nós estamos fazendo, oramos, agora estamos observando o espaço físico. Então, depois de Neemias observar o espaço e ver as condições, então ele fez algo mais, que a gente vai já descobrir na próxima aula o que ele fez, tá bom? Fica conosco!